Olá, turma! Iniciando as videoaulas de correção dos exercícios, nós vamos fazer a correção dos exercícios do volume 4, das páginas 58 a 64. O primeiro exercício, o de aprendizagem, lá da página 58, ele faz uma pergunta bem direta. É um exercício da Faculdade de Ciências Médicas e ele pergunta: são tecidos vivos nas plantas? E ele cita para vocês aí uma sequência de tecidos e dentre eles vocês têm que identificar quais são os tecidos que são vivos em decorrência da presença de células vivas. E em contrapartida vão existir tecidos vegetais que pela presença de células mortas vão ser classificados como tecidos mortos. Então, dentre esses tecidos a gente vai citar o suber, o esclerênquima e o xilema como tecidos vegetais formados majoritariamente por células mortas e que, em decorrência disso, não apresentam atividade metabólica. Já os demais tecidos, eles são formados por células vivas. Então, dentre as alternativas citadas, a letra D é a mais adequada. Esse segundo exercício, ele é um exercício da UFMG e é um exercício também bastante clássico. Com 1 ano de idade, um abacateiro media meio metro de altura. Nessa época, sofreu uma lesão no caule a uma altura de 20 centímetros do solo, como indicado no esquema. Ao completar 3 anos, ele alcançou 5 metros de altura. A cicatriz deixada pela lesão deverá encontrar-se, então, a uma altura do solo de aproximadamente. Então, quando a gente fala de caule e de raiz, a gente vai pensar objetivamente nos meristemas. Então, os meristemas podem ser primários ou secundários. Sendo o meristema primário o responsável pelo crescimento vegetal em altura. Então, o crescimento em altura ou crescimento longitudinal, seja da raiz ou do caule, está relacionado aos meristemas primários. Já, quando a gente pensa num crescimento, em espessura, a gente vai pensar no meristema secundário. Então, seguindo essa linha de raciocínio, quando a gente pensa no crescimento de um vegetal em altura, as células meristemáticas, elas vão estar relacionadas ao ápice desses órgãos vegetais. Então, lá na extremidade do caule, lá na extremidade da raiz, eu vou ter os meristemas primários, responsáveis, então, pelo crescimento desse vegetal em altura. Seguindo essa linha de raciocínio, se a 1 ano de idade o abacateiro sofreu, uma lesão a 20 centímetros de altura do solo, quando ele completar 3 anos, a marca vai continuar no mesmo nível, ou seja, a 20 centímetros do solo. Isso porque durante o crescimento, o alongamento se deu pelas extremidades. Agora, se eu te perguntar se o formato dessa lesão continua igual, provavelmente não. Porque esse vegetal, além de ter crescido em altura, ele cresceu em espessura. Então, muito provavelmente, essa lesão ela se esticou e às vezes ela pode estar até menos profunda em decorrência do crescimento do vegetal em espessura. Mas em termos de tamanho, a altura da lesão, ela vai continuar 20 centímetros. Então, o gabarito para essa questão seria a letra A. O exercício de aprendizagem 3, ele coloca sobre o fenômeno da desdiferenciação celular, que consiste, então, na reaquisição da capacidade de células adultas já diferenciadas voltarem ao estado embrionário, Esse é um fenômeno que é raro. Isso ocorre nas seguintes regiões meristemáticas dos vegetais. Então, a gente vai pensar onde que a gente vai ter célula diferenciada que retorna ao estado embrionário, Nos vegetais, a gente vai ver isso acontecer. Especificamente aonde? No meristema secundário,
que o meristema secundário ele vai ser responsável pelo crescimento em espessura dos caules e das raízes, né? E quem são esses meristemas secundários? Eles são representados pelo filogêneo e pelo câmbio interfascicular, e eles vão ser originários de um processo de desdiferenciação de células adultas, que voltam a ter uma alta capacidade de proliferação, e com isso elas vão retornar ao estado embrionário, e com isso elas conseguem favorecer o crescimento do vegetal em espessura. Gabarito, então, letra C, que vai citar, né, o filogênio e o câmbio interfascicular como tecidos vegetais em que o tecido meristemático secundário é abundante. O exercício 4 é um exercício da Universidade Federal de Viçosa. Vocês vão ver que os exercícios da Universidade Federal de Viçosa são exercícios que geralmente vão requerer de vocês conhecimento de pé de página de livro. Isso porque a botânica ela é muito forte na Universidade Federal de Viçosa. Então, os professores eles são muito tradicionais. Então, geralmente, né, eles vão requerer, né, conhecimentos bastante específicos dos candidatos que fazem provas de segunda chamada, tá? Então, vamos lá. São chamados de tecidos de revestimento nos vegetais, né? Então, vocês vão pensar, quais são os tecidos que são responsáveis pelo revestimento vegetal, né? Então, vocês vão lembrar que o esclerênquima e o colênquima são os tecidos de sustentação mecânica, e enquanto a epiderme e o tecido suberoso, ele vai representar efetivamente o tecido vegetal de revestimento. A epiderme, ela é um tecido de revestimento formado por células vivas, enquanto o tecido suberoso, ou suber, ele vai ser constituído por células mortas. O exercício 5, lá da página 63, é a Universidade Federal do Paraná. Ele coloca, colênquima e esclerênquima são tecidos característicos dos vegetais. Compare-os em relação aos seguintes itens, características gerais e funções, né? Então, atendendo o item A, enquanto o colênquima é formado por células vivas, o esclerênquima é formado por células mortas. No colênquima, a gente vai ter reações metabólicas acontecendo, já no esclerênquima a gente não tem metabolismo. Mas ambos fazem parte dos tecidos de sustentação mecânica dos vegetais, né? Então, principalmente a sustentação do caule e da raiz do vegetal. Ok, então, pessoal, com isso a gente encerra essa videoaula de correção. Eu espero que vocês estejam bem e a gente se encontra numa próxima oportunidade.